Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la Casa de la Primera Imprenta de América de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un honor albergar la segunda parte de este coloquio circuitos y encrucijadas, perdón, del cine en América Latina. Tuvimos una primera parte muy exitosa hace un par de meses y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con esta segunda parte que consta de 2 jornadas donde tenemos a 2 invitadas muy especiales que ahora les van a presentar adecuadamente. Yo solamente pues quiero decirles que se sientan como en casa, en la Casa de la Primera Imprenta. Si tienen cualquier duda sobre el entorno del centro histórico, que a veces puede ser fascinante, pero también complicado, pues acérquense, por favor. Por aquí estamos varias personas que pues, estamos aquí todos los días, entonces algo sabemos de cómo funciona este entorno. Y bueno, pues cuando tengan un momento libre, en las pausas, tenemos una exposición muy interesante, fotográfica, sobre 30 años del zapatismo en México. Y bueno, pues nada, también invitarles a que al final, si gustan de esta primera jornada y mañana también, tenemos funciones de cine documental muy interesantes a las 6 de la tarde en ambas ocasiones, por si quieren también quedarse a disfrutar de este espacio de otra manera. Y bueno, pues le agradezco muchísimo a la doctora Ana Rosas Mantecón y a Bianca Pires, con quienes hemos colaborado, y también Juliana Muliaerte, que bueno, que pues juntos hemos hecho un equipo pues para tramar todos estos eventos y que esperamos que también continúen en el futuro con esta red de investigadoras a nivel internacional, México, Brasil, Chile y otros países de América Latina que esperamos que se vayan sumando. Y bueno, pues nada, le doy la palabra a Bianca. Nuestra coordinadora. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar. Gracias, Toño, y a Casa de la Primera Imprenta, a todos los que trabajan aquí también por otra vez recibirnos. Quisiera empezar agradeciendo también al CECITE que viabilizó, ¿no? la venida de nuestras invitadas y el coloquio también. También a la Universidad Autónoma Metropolitana, principalmente al posgrado en Ciencias Antropológicas de la UAM Iztapalapa, que nos apoyó muchísimo para que pudiéramos hacer la primera ronda, principalmente, pero ahora también. Y la UF, la Universidad Federal Fluminense en Brasil, quien nos apoyó a partir del grupo de investigación, festivales de cine, historias políticas y prácticas. Lo traducí y me dio bola en la cabeza, pero así es, que estuvo con nosotros Juliana Muliaerte, que apoyó en la organización, el comité organizador, y también Tete Matos, que estuvo con nosotros en la primera ronda. También al PPG Cine, el programa de posgrado en cine, que también nos apoyó para que todo eso pudiera existir. Y nada, bienvenidos, que sea esta jornada está pensada para pensar también metodológicamente las investigaciones de festivales públicos de cineclubes. Entonces esperamos también que sea un espacio formativo a todas y todos y estamos muy felices de recibirlos acá. Gracias. Bueno, bienvenidas Isabel de Fátima y María Paz. Vamos a tener 2 entonces tipos de trabajo. Va a haber primero Isabel nos va a dar una conferencia de inauguración y después nos vamos a ir a otra área de este mismo lugar a trabajar más con el formato taller, ¿no? La idea es invitarlos a todos y a todas para que se incorporen a las 2 actividades. Yo quisiera empezar por presentar a Isabel de Fátima Cruz Melo. Ella viene de la Universidad del Estado de Bahía, es doctora en Medios y Procesos Audiovisuales por la Universidad de Sao Paulo, también profesora e investigadora de la Universidad del Estado de Bahía. Sus intereses de investigación están relacionados con la historia y la historiografía del cine, los festivales, las muestras, la formación
el cineclubismo. También colabora con festivales y muestras, participando en diversas curadurías, conferencias y jurados. Bienvenida, Isabel. Adelante. Bom dia a todas as pessoas. Eu quero começar agradecendo ao convite, né, e o empenho de Bianca e Ana por fazer esse momento acontecer. É muito especial para mim estar aqui, é um prazer muito grande. E quero também me desculpar por não falar espanhol, estar falando em português. Mas, enfim, é uma oportunidade, né, de estreitar esses laços mais uma vez. É uma alegria estar nesse colóquio, que é fruto de uma colaboração que tem se estabelecido, né, em alguns anos. E é muito bonito ver como isso tem ultrapassado as fronteiras, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui. Minha fala de hoje ela tem a ver com uma pesquisa que eu desenvolvo há alguns anos. Eu sempre gosto de falar isso porque acho que ajuda a entender quem está no percurso inicial da pesquisa, como as coisas elas demoram às vezes alguns anos para amadurecer, mas que funciona no final. Eu comecei a mexer com a documentação de festivais na graduação, na iniciação científica, e desde lá eu tenho trabalhado nesse universo em torno da experiência desse festival ao qual eu vou falar aqui hoje. Então eu sempre gosto de falar isso porque acho que para quem está no início da pesquisa pode ser alguma coisa alentadora ou interessante. Então a minha trajetória ela se dá inicialmente através da história. Minha formação inicial, graduação, especialização, mestrado é em história, sempre pesquisando cinema, história do cinema, e só no doutorado que eu vou exatamente para um programa de pós-graduação relacionado ao cinema. Então meu olhar para esse objeto ele se dá pensando como uma historiadora, está olhando para o cinema e pensando no cinema como esse objeto, né, que também é pensado historiograficamente, historicamente, e esse é o caminho que eu faço nesses últimos anos. Eu montei uma apresentação que está em espanhol, espero que compreensível, né, para que facilite o nosso encontro aqui. Esse é o resumo em que eu vou falar, né, das dimensões e das possibilidades metodológicas dessas investigações do cinema no Brasil, pensando exatamente na relação do Clube de Cinema da Bahia e da Jornada de Cinema da Bahia, que são, né, digamos assim, esses dois objetos em relação que eu tenho trabalhado há alguns anos, pensando no tipo de documentação que eu também trabalho, e lá mais para frente eu vou mostrar um pouco, né, as tipologias documentais com fotografias e tal, para que a gente possa entender também de uma forma mais aprofundada a variedade de documentação com a qual eu tenho trabalhado e pensar nessa relação do Clube de Cinema da Bahia e da Jornada de Cinema da Bahia como uma das possibilidades dentro de um universo de festivais e de cineclubes do Brasil, né? Então, enfim, esse é o resumo. Aqui, né, um pouco da localização para a gente, né, pensando que eu estou falando da Bahia, que é esse estado que está aqui em vermelho, que pensando geopoliticamente no Brasil, a gente está num estado que está na região Nordeste, que, digamos assim, está fora dos grandes eixos econômicos e políticos, né, do Brasil, que normalmente, sobretudo quando se pensa no cinema, está relacionado à região Sudeste, sobretudo entre o Rio de Janeiro e São Paulo, né, a Bahia, Salvador, que é a capital do estado. E a Bahia é um estado que tem, né, uma trajetória longa no cinema, mas que nessa relação, digamos assim, geopolítica interna, né, estaria fora, né, estaria naquilo que a gente poderia dizer como margens dessa relação central. E é a partir desse lugar que eu estou falando, pensando numa dinâmica que se dá desde os anos 50, nesse recorte que eu faço, até os anos 70, que é onde eu termino nesse momento, embora a pesquisa atualmente esteja avançando para os anos 80 também. Então, prosseguindo, minha grande preocupação em pensar, né, nesses espaços é, sobretudo, a partir do conceito de formação.
né? Olhar para os festivais, olhar para os clubes de cinema, permite que a gente possa pensar em várias portas de entrada, digamos assim, muito variadas. E quando eu fui mexendo na documentação, me chamou muito a atenção esse lugar formativo, pensando a formação para além de uma ideia escolar, né? Normalmente se pensa muito na formação nas escolas de cinema, nos cursos técnicos de cinema, mas antes dessa formação universitária, por exemplo, existir, como as pessoas faziam para aprender sobre cinema, tanto do ponto de vista da crítica, da própria realização ou da articulação mesmo dos espaços. Então, isso foi me chamando muito a atenção. E uma coisa que é muito importante, que eu vou mostrar com mais calma para frente, é a minha relação com os arquivos. Porque foi daí que eu fui começando a pensar e a fazer os recortes possíveis dentro desse universo que era tão vasto. Tranquilo. Como eu falei para vocês, eu começo a mexer nessa documentação enquanto estudante de graduação. Eu era bolsista de pesquisa e tinha uma relação que era no estágio para montar uma exposição sobre os 30 anos do Festival da Jornada de Cinema da Bahia. E foi nesse sentido que eu tive contato pela primeira vez. O estágio durou muito pouco, durou 3 ou 4 meses, mas meu interesse foi permanente. Eu não consegui mais me desvencilhar daquele universo. E mexendo na documentação, indo todos os dias, fui vendo o universo de um festival que ainda existia nos anos 2003, mas que era invisível para a minha geração. Então, as pessoas que estavam nessa época com 18, 19 anos na graduação, esse festival existia numa instituição próxima do nosso campus universitário e nós não sabíamos. E isso me deu uma interrogação. Como que um festival que tem tanta relevância, que teve tanta relevância, que ainda existe, é desconhecido para os jovens que se interessam por cinema naquela altura, em 2003? E essas questões elas foram, do ponto de vista subjetivo, me motivando para continuar a pesquisa. Então, lidando com esse material, primeiro olhando para a documentação da jornada, não gostaria de chamar de arquivo porque era absolutamente desorganizado e o arquivo pressupõe, a princípio, algum tipo de organização, mas naquele universo de papéis, fotografias, cartazes, fotos estilo, boletins informativos, enfim, muita coisa em caixas que mesmo que estivessem organizadas por data, dentro delas tudo era muito variado e misturado, eu fui descobrindo outras coisas, como por exemplo o material do Clube de Cinema da Bahia, que eu já sabia que existia, mas que eu não tinha uma relação, né, de pesquisa, e o Grupo Experimental de Cinema. Então, aqui a apresentação está organizada de forma cronológica, porque é mais fácil para vocês se aproximarem, mas a minha relação como pesquisadora ela foi ao contrário, né? Eu comecei pelo fim, que é a jornada, e desse fim é que eu fui costurando para compreender o início. Assim, às vezes eu apresento do fim para o começo, mas achei que aqui fosse melhor seguir a cronologia porque fica mais visível para quem está se aproximando da primeira vez. Então, nessa relação, eu fui percebendo que a jornada ela é, digamos assim, um ponto alto de um circuito de formação e organização do campo cinematográfico na Bahia em relação com o Brasil e com a América Latina e com com países que naquela altura se chamavam países de terceiro mundo e que isso estava um pouco obscuro, né? E a documentação é que vai me mostrando essas relações. Então, assim, indo do início do recorte, que é o Clube de Cinema da Bahia, ele é um clube de cinema fundado nos anos 50, em 1950, em Salvador, que é a capital do estado da Bahia. E esse clube ele é fundado num momento em que a gente tem outros clubes de cinema sendo fundados também no Brasil. Não é uma experiência, digamos assim, exclusiva, né? Ela faz parte de um contexto nacional e suspeito que certamente latino-americano, em que você tem muitos clubes de cinema, muitos cineclubes surgindo
como uma tentativa de ter acesso a filmes que normalmente não eram exibidos nos circuitos comerciais. Enfim, de alguma maneira, esse é um interesse que é permanente nos clubes de cinema e nos cineclubes, ainda contemporaneamente, não é? Então, assim, nesse momento, nesse recorte que eu trato aqui, eu vou falar dos anos 70, que é o que eu considero como a terceira etapa, mas ele começa nos anos 50, organizado principalmente por um crítico e advogado trabalhista que defendia funcionários que trabalhavam na área do cinema, como projecionistas e pessoas desse tipo, que era Walter da Silveira. Ele, desde os anos, dos anos 40, já escrevia crítica de cinema nos jornais, e ele, no momento em Salvador, que era o momento também da fundação da Universidade da Bahia, em que você tinha cursos de música, de teatro, de belas artes, mas que não tinha curso de cinema, né? E já existia da parte dele, nos anos 50, um debate público em torno dessa ideia, né? Por que você tem cursos de outras áreas artísticas e o cinema ainda não? Né? Mas esse também é um debate que é mais amplo, que não está acontecendo só em Salvador, né? Digamos assim, nessa tensão do qual é o lugar do cinema dentro, digamos assim, do campo cultural. Então, o Clube de Cinema ele vai ser um espaço onde você vai reunir pessoas interessadas em cinema e que, nesse momento, dos anos 50, tem um perfil que é muito relacionado a artistas visuais ou artistas plásticos e a pessoas que ainda são ali adultos, profissionais liberais. Advogados, engenheiros, médicos, artistas, por exemplo, deixa eu pensar, uma pessoa assim, razoavelmente conhecida brasileira que fez parte desse universo, uma pessoa como Caetano Veloso, que é cantor, ou mesmo Glauber Rocha, também foi cineclubista no Clube de Cinema da Bahia, tanto que o primeiro filme dele, que é Pátio, é dedicado a Walter da Silveira, né, que é por ele considerado, digamos assim, o seu pai espiritual no cinema, o que não impedia que eles brigassem bastante, porque eles tinham concepções de cinema muito diferentes, mas existia uma relação ali de troca e de aprendizado muito grande. Eu chamei a atenção para essa questão de que nos anos 50 ali a gente tem, na sua maioria, embora tenha esses jovens como Orlando Senna, Glauber Rocha, Caetano Veloso, mas na sua maioria são essas pessoas adultas, esses homens adultos que já trabalham, enfim. E isso muda radicalmente nos anos 70. Essas pessoas que se tornam cineclubistas nos anos 70, elas são jovens. E aí a gente tem uma relação muito que vai se estreitando com a universidade, que nesse momento já não é mais a Universidade da Bahia, é a Universidade Federal da Bahia, e aí esse público cineclubista ele se transforma. Ele deixa de ser esse público dos homens adultos e tal, e se torna um público jovem de estudantes do segundo grau e da universidade. Então isso já é uma mudança no perfil das pessoas que estão ali acompanhando o clube. Né? E dentre as atividades que vão acontecer ali, a gente tem uma série de mostras, e essas mostras elas vão ser divididas, né, em cinema brasileiro, né? E não só cinema brasileiro, mas assim, a ideia das cinematografias nacionais é muito importante na montagem da programação das exibições do clube. Então, quando a gente pega os prospectos e a programação mais geral, a gente vai encontrar muitas sessões ou muitas mostras especiais que duram, né, uma semana, 2 semanas, pensando nos filmes a partir de cinematografias nacionais. Cinema brasileiro, cinema soviético, cinema francês, enfim, isso vai variando, mas a ideia da cinematografia nacional ela é estruturante muitas vezes dentro, né, dessa montagem das mostras. Como também mostras temáticas, por exemplo, o mundo do trabalho no cinema, humor no cinema e também produções locais, né? Por exemplo, o clube também vai virar uma janela de exibição constante para a produção, sobretudo de 16mm, que está acontecendo na Bahia, em Salvador, especificamente, mas na Bahia de uma forma geral, nesse momento. Junto com isso, a gente também tem os seminários e os cursos de formação. Um deles, que é o curso livre de cinema, o curso intensivo de cinema, que eu vou falar também com mais calma, ele é muito importante porque ele vai ser um dos espaços em que a gente tem aliado à formação cineclubista uma formação profissionalizante
dentro do campo do cinema. Então, esse curso, que é o curso intensivo de cinema, ele vai acontecer já em 1976 e ele vai ter relação, por exemplo, com a Embrafilme, que era àquela altura a empresa brasileira de cinema, né, que tem uma relação aí, uma coisa que é importante também ser dita nesse contexto dos anos 70, que a gente está falando do Brasil durante a ditadura militar. Então isso tem implicações que são sérias, né, da ordem, por exemplo, da existência dos próprios clubes de cinema e dos festivais de cinema. Então aí também tem uma dimensão que é de uma certa astúcia dos organizadores para que os clubes e para que o festival, sobretudo, a jornada aconteça. Eu vou tentar falar disso com mais detalhe quando estiver falando exatamente da jornada, mas assim, tem aí uma mediação em relação, por exemplo, à censura, aos órgãos de censura, no acesso e à exibição dos filmes. Porque em 1968, isso é um parênteses, assim, mas que é importante ser colocado, dentro da agência da ditadura militar, em 1968 existe o ato institucional número 5. E esse ato institucional, ele restringe a participação das pessoas em espaços públicos. E isso vai, entre outras coisas, né? E estou pensando aqui exatamente nessa dimensão, porque isso vai impactar diretamente os cineclubes. Então, assim, muitos cineclubes vão ser desmontados. A gente vai ter uma série de ações muito diretas da repressão em relação aos cineclubes, tentando justamente conter esse espalhamento, porque ali à altura dos anos 60, para a virada dos 70, os clubes de cinema eles vão tomar uma dimensão política que é muito importante. Então, para além dos debates estéticos, os cineclubes também vão servir de espaço para debates sobre temas políticos no Brasil. Então, você vai ter cineclubes que estão acontecendo relacionados a sindicatos, a movimentos de moradia, coisas nesse sentido. Então, os cineclubes eles viram também um espaço que é observado muito de perto pela ditadura. Então, nos anos 70, que é um momento, sobretudo a partir de 73, a gente considera que há ali uma reestruturação do movimento cineclubista, e isso vai acontecer também dentro da Jornada de Cinema da Bahia, com alguns espaços de acolhimento para as associações cineclubistas se reorganizarem, mas eu volto nisso quando eu estiver falando exatamente do festival. É muito difícil falar separado, porque todas esses objetos, o clube, o grupo experimental e a jornada, elas estão acontecendo relacionadas. E as pessoas que estão nesses espaços estão nos 3 espaços. Então, para mim, é muito difícil fazer essa divisão, porque sempre que eu falar de um, necessariamente eu vou ter que puxar o outro para que o painel fique mais completo, né? Então, assim, por isso aqui, né, quando eu falo do Clube Cinema da Bahia, o lugar do cineclubismo e da política da relação do cineclubismo com a política cinematográfica é muito importante. Porque, por exemplo, em 1974, a gente tem no Brasil a organização do mercado paralelo, que depois vai se constituir na Dinafilme. O que é isso? Né? O mercado paralelo ele é uma tentativa das associações cineclubistas brasileiras em criar um circuito de exibição próprio que fosse independente do circuito de exibição, digamos assim, tradicionais, das grandes salas de cinema. Então, as associações cineclubistas elas vão se organizar, por exemplo, pensando no Sudeste, no Nordeste, no Norte e no Sul, e a partir daí criar redes de exibição nas quais os filmes vão ser passados de um núcleo para o outro, criando um circuito nacional de exibição dos filmes, que em geral, nesse momento, eram filmes de 16mm, mas que com o tempo também vai avançar em alguns lugares para o Super 8 também. Então, esse ensaio do mercado paralelo, ele vai acontecer dentro dessa articulação entre o movimento cineclubista e os festivais. Porque os festivais eles vão virar momentos de encontro onde essas associações conseguem fazer reuniões e outras associações de classe também para conseguir fazer as reuniões e criar uma série de documentos que vão organizar essa circulação dos filmes.
Isso é o Mercado Paralelo de 74. Em 75 para 76 vai se criar a Dinafilme, que é a distribuidora do movimento cineclubista brasileiro. Então, os cineclubistas vão criar uma distribuidora que depois vai ser inviabilizada pela ditadura. Mas a Dinafilmes ela vai aprofundar esse desenho de circulação nacional dos filmes. Eu encontrei muito material sobre isso, porque o Clube Cinema da Bahia vai ser um dos polos do Nordeste de distribuição dos filmes. Então, a gente percebe que vai se construindo uma articulação nacional dos cineclubes em torno desse desejo de distribuição, considerando que a grande parte dos filmes de curta-metragem não tinha espaço na janela de exibição para além dos próprios cineclubes e dos festivais. Então vai se criando uma tentativa de fazer isso, enquanto em paralelo a gente também tem um debate de políticas, que hoje a gente chamaria de políticas públicas, né, do cinema e do audiovisual, tentando também os caminhos de obrigatoriedade para a exibição dos filmes nas salas de cinema. Né? Então são caminhos que são que estão entrecruzados, mas também que correm em paralelo. Né? É um desenho que é interessante de ser observado, porque permite com que os filmes circulem por lugares onde dificilmente eles chegariam. Mas isso não se dá sem algum tipo de tensão, né? e de brigas dentro do próprio movimento cineclubista, porque há aí um debate se a função do cineclube é exibir os filmes e debater, ou se a função do cineclube é criar esse espaço de distribuição, porque isso implica em um certo tipo de trabalho que conflitaria com o desenho inicial do que é uma atividade cineclubista. Então, essa ideia da distribuição, ela existe, mas ela não é, digamos assim, hegemônica. Ela vai causar tensões dentro do próprio movimento. E o Clube de Cinema faz parte desse universo, Clube de Cinema da Bahia, porque está nesse lugar dessa ponta de distribuição. Já tenho 20 minutos e não saí do primeiro slide. Meu Deus. E aí, indo para o segundo espaço de formação, que é esse, que é o Grupo Experimental de Cinema. O Grupo Experimental de Cinema, ele está ativo, né, de 68 até mais ou menos 1982, e ele é uma atividade de extensão dentro da Universidade Federal da Bahia. Então, o GEC provavelmente é uma das primeiras atividades. No caso da Bahia, é a primeira atividade formativa de cinema vinculada à universidade, embora como um curso de extensão, não como um curso de graduação, mas que funcionou com muitas atividades. E aqui eu só coloquei 3. Né? Mas assim, um é o curso livre de cinema, que foi de 68 a 78, que era um curso de extensão aberto, que pessoas que eram ou não da universidade poderiam participar, e aí a gente tem um programa de curso com aulas teóricas, aulas práticas, indicação bibliográfica, tudo isso. Esse curso ele era organizado por Walter da Silveira, que é o fundador do Clube de Cinema, e por Guido Araújo, que foi cineclubista e que depois de ir para a Tchecoslováquia, na época, na atual República Tcheca, volta para o Brasil. E quando volta, se reencontra com Walter da Silveira nesse projeto do Grupo Experimental, e que depois vai ser o responsável por criar a Jornada de Cinema da Bahia. Então, o Grupo Experimental de Cinema ele é longevo, ele tem entre as suas atividades esse curso livre de cinema, né, que vai funcionar durante esse tempo todo, formando realmente quadros que atuam no cinema brasileiro até hoje. São pessoas que vão para a realização, pessoas que vão para as políticas públicas, e que, enfim, né, você tem ali uma relação que é intergeracional e que vai crescendo. Além do curso livre de cinema e de atividades, por exemplo, todas as atividades que eram relacionadas a cinema na universidade passavam pelo Grupo Experimental. Por exemplo, o Instituto de Letras fez uma mostra de cinema e literatura. Então, quem organizava era o Grupo Experimental junto com os professores do Instituto de Letras. O pessoal, eu achei muito interessante que era sobre cinema e biologia. Aí
eram filmes ligados a ciências, biologia, coisas assim que eu nem imaginei. E aí também o grupo experimental estava relacionado. E aí, entre essas várias atividades, eu coloquei aqui duas que eu acho que interessam mais diretamente a gente, né, que é a mostra do filme cinema etnográfico e a Jornada de Cinema da Bahia. Sobre o cinema etnográfico, Juliana falou aqui, né, na primeira parte do colóquio. Esse, inclusive, é um ponto de encontro, né, das nossas pesquisas. Ela tem falado a partir do Rio, Bianca também tem relações com isso a partir do MAN, né, da Cinemateca do Museu da Arte do Rio de Janeiro. E a Mostra de Cinema Etnográfico lá na Bahia, ela tem relação com a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e vai se dividir, né, em algumas temáticas que estavam ali muito prementes no Brasil naquele momento em relação a essa disputa sobre identidades nacionais, né? Então, a primeira mostra é sobre o indígena, a segunda é sobre o negro, a terceira, né, e aí por diante. Aí você vai ter coisas ligadas à cultura popular e coisas nesse sentido, né? E aí você tem todo um debate em torno do que é um filme etnográfico nesse momento e questões nesse sentido. Então, a própria categoria cinema etnográfico aí nesse momento ela não está estável, né? Ela está sendo disputada e você tem filmes que necessariamente hoje a gente não encararia como um filme etnográfico, mas que naquele momento era lido dessa forma, né? Filmes como Um Dia na Rampa, que é um filme de Luiz Paulino dos Santos, que é um cineasta baiano, e que fez um filme sobre a Rampa do Mercado Modelo, que é um lugar em Salvador onde os pescadores chegavam em uma série de feirantes que vinham das regiões, né, ribeirinhas e litorâneas, levando suas mercadorias para a feira, para a principal feira da cidade naquela altura. Então, é um filme que vai, né, num espaço, no intervalo de um dia, falar dessas relações, coisa nesse sentido, né? Então, tá um pouco nesse intervalo aí, nessa discussão. Jean Rouch foi participar, enfim, tem uma circulação também internacional nesse sentido. E, por fim, a Jornada de Cinema da Bahia, que é fundada em 72, né, e que vai ter na sua gênese um empenho muito particular de Guido Araújo. Nesse meio de caminho, né, em 1970, Walter da Silveira vai falecer. Isso significa que o clube vai ficar ali. Ele adoece em 69, em 70 ele falece, então o clube fica um tempinho ali parado e Guido Araújo vai retomar o clube de cinema, manter o grupo experimental e criar a jornada. Então, assim, Guido ele vira, digamos assim, um ponto fundamental dentro da ideia da mediação. Ele vai ser um grande, assim, mediador cultural que vai articular em diversas camadas que são das suas relações pessoais, das relações profissionais, né? Uma série de pessoas que obviamente não se fazem festival sozinho, mas ao mesmo tempo precisa ter pelo menos um empenho gerador que faça com que essas coisas aconteçam, e Guido é essa pessoa. E aí a jornada ela vai assumir um lugar que é tanto de uma janela de exibição quanto de um espaço de formação. Porque ela é fundada em Salvador em 1972, ela surge como Jornada Baiana de curtas-metragens. Então, assim, essa ideia do curta-metragem ela é fundamental, é o que vai mobilizar em grande parte a existência da jornada, justamente nesse mesmo sentido de preocupação da criação de janelas de exibição para filmes de curta-metragem. Junto com isso, está lá, né, no primeiro regulamento a intenção de Guido e dos outros organizadores de que a jornada fosse também um espaço para os jovens, né, que estavam ali interessados em exibir seus filmes ou em aprender a fazer cinema. Então aí a dimensão geracional ela também é muito importante. É uma outra coisa que é importante de ser observada, porque a gente tem aí uma transmissão, digamos assim, intergeracional que também não é pacífica, tem muita confusão, né, tem muito debate, muita tensão, mas que é muito importante, porque a jornada ela vai ser um dos primeiros festivais no Brasil que vai, por exemplo, aceitar filme Super 8 e vai, inclusive, pagar os aluguéis, né, dos realizadores que mandam seus filmes e vai premiar também os filmes de Super 8, porque até então o cinema super-oitista estava restrito, digamos assim, aos festivais específicos de Super 8, porque aí também tem um grande debate de que Super 8 é cinema,
cinema 2 é cinema, como é que essas coisas vão funcionar? Então, essa é uma relação que vai se estabelecer aí também. Em 73, ela vai virar a Jornada Nordestina de Cinema, e em 74 ela vira a Jornada Brasileira. Isso, na verdade, os nomes eles vão meio correndo atrás do que já está acontecendo de fato na própria programação. Porque mesmo enquanto Jornada Baiana, já existia na programação filmes brasileiros, assim, filmes para além dos filmes feitos só na Bahia. Na Jornada Nordestina a mesma coisa, na Jornada Brasileira também. O que vai dar esse nome de Baiana, Nordestina ou Brasileira, na verdade está muito vinculado aos filmes que estão nas mostras competitivas, né? Então, inclusive no início da pesquisa, quando eu comecei olhando para a jornada, a minha grande inquietação era justamente entender a estrutura do festival, né? A duração, qual era a sua programação, quem eram as pessoas que estavam ali, quais eram os tipos de filme, qual era a duração, tudo isso. Tendo em vista, né, o que já foi aqui também conversado nos outros momentos, né, da ideia, da compreensão de que o festival ele é esse objeto instável e que vai variar de festival para festival, mesmo que a gente tente acercar e criar uma conceituação mais geral, o que eu fui aprendendo durante a pesquisa está justamente nesse lugar. É preciso pensar nas dimensões mais gerais, mas observar a cada caso o que é que vai organizar aquela ideia daquele festival. Então, para mim, olhar para os regulamentos, para as programações e para os catálogos foi fundamental. Porque nele é que eu fui percebendo, inclusive, como embaixo do mesmo nome a gente vai ter estruturas que vão variando, às vezes, radicalmente de um ano para o outro. Por exemplo, a gente tem um ano, acho que é 75, que não vai haver seleção prévia. Todos os filmes que são inscritos vão ser exibidos, vira uma programação louca, porque fica interminável. Mas isso vem da onde? Vem de um debate interno do próprio festival, de que se ele era um espaço para criar janelas para novos cineastas e para novas perspectivas, não fazia sentido fazer a seleção de forma excludente. Então, seria interessante que todo mundo exibisse os seus filmes. De forma, digamos assim, prática, isso se torna caótico. Primeiro porque vira uma programação gigantesca, sei lá, 15 dias de exibição de filme. Ninguém consegue, né, acompanhar isso. Depois que você tem filmes que eles vão ficar, digamos assim, muito desnivelados. Também isso vira um problema na montagem da própria programação. Mas isso revela pra gente a importância que, por exemplo, para além da mostra competitiva, os debates tinham. Os debates, digamos assim, o que eu percebi na documentação, é que os debates eram o coração desse festival. Porque ele existe durante a ditadura militar, como eu já falei, né? Então, os espaços possíveis de debate público eram muito restritos, e lá vai se transformar em um desses espaços, pensando não só na Bahia, mas no Brasil como um todo. Então, a gente tem uma afluência de pessoas do Brasil inteiro, de críticos, de jornalistas, de pesquisadores de cinema brasileiro, dos próprios cineastas, dos estudantes de cinema, por exemplo, da USP ou da UF, né, que já existiam nas graduações, dos alunos também da universidade, dos alunos do segundo grau da cidade. Então, por isso eu penso também nessa dimensão intergeracional, porque a gente tem pessoas, por exemplo, como o Guido Araújo, que já tinha uma trajetória, que já estava ali fazendo filmes, ou Humberto Mauro, ou figuras que já tinham, digamos assim, relevância dentro do campo cinematográfico brasileiro, exibindo filmes com gente que estava começando ali naquele momento como super-oitistas. Então, isso tudo está acontecendo nas exibições e nos debates. Nos debates. E, para além disso, do ponto de vista formativo, as mostras informativas e paralelas, elas também eram muito importantes. Porque eram nelas que, para além dos filmes que estavam nas mostras competitivas, existiam janelas para exibir filmes que tinham dificuldade de entrar no Brasil nesse momento, tanto por conta da censura,
quanto mesmo pela dificuldade do que é o filme de curta-metragem circular de uma forma mais geral. Então, assim, aqui eu coloquei algumas, né? O de documentário do Nordeste, documentário latino-americano, então a gente vai encontrar filmes argentinos, filmes mexicanos, filmes peruanos, filmes bolivianos, enfim, realmente da América Latina como um todo. Uma mostra muito especial que é essa do cinema experimental argentino, e uma relação também com outros festivais que vai se dar a partir, por exemplo, da exibição dos filmes premiados. Aí aqui eu coloquei só duas, né? Os premiados do Festival de Oberhausen e os premiados do Festival de Bilbao. O que acontece? Nessa relação que vai se estabelecer, os premiados de Oberhausen vão para a jornada e os premiados da jornada vão para Oberhausen. Bilbao da mesma forma. E aí, Oberhausen é importante porque Guido vai reconhecer, publicamente inclusive, que Oberhausen ele é, digamos assim, um modelo que inspira a jornada. Né? Porque Oberhausen era, naquele momento, né, na Alemanha, um festival que era também majoritariamente de curtas-metragens e que também estava olhando para novos cineastas. Então, ele vai criar ali uma relação, inclusive, a gente tem a participação, vou esquecer agora aqui o nome porque eu não sei falar alemão, né, de uma das pessoas que era a figura-chave ali da organização do festival, indo para Salvador para participar dos debates na jornada. Então, assim, para além disso, né, das mostras e das premiações, a gente também tem esses encontros de associações e entidades. Como eu falei aqui já sobre os cineclubistas e também da ABD, que é a Associação Brasileira de Documentaristas, que foi criada nas reuniões dentro da jornada. Né? A ABD é uma associação que existe até hoje. Ela começa como Associação Brasileira de Documentaristas, mas ali naquele momento existia uma aproximação muito profunda entre curta-metragem e documentário. Né? Depois isso vai se ampliar e a ABD existe até hoje. Aí, para que tudo isso pudesse acontecer, é importante também chamar atenção para isso que eu tenho chamado de agentes e instituições culturais. Né? Para esses filmes chegarem, para essas pessoas convidadas chegarem, e isso não é uma exclusividade da jornada, isso é, digamos assim, uma estratégia comum aos festivais. A gente tem uma participação muito grande de embaixadas, de consulados, de filmotecas, de colaborações de órgãos públicos, né? Então aí, pelo que eu encontrei na documentação, esses são alguns, são muitos. Né? China, Canadá, França, Bulgária, Tchecoslováquia, República Federal da Alemanha. Depois também já para o final dos anos 78 para 79, também Moçambique está nessa lista, Angola depois entra nos anos 80 e 90, enfim, é um negócio muito grande. Né? Assim como essas outras organizações que vão entrando ocasionalmente, né? Fundação Cultural do Estado da Bahia, a própria ABD, a União dos Jornalistas, enfim, isso vai variando. E algumas alianças que são permanentes, né? Que vão acontecer, digamos assim, durante todo o período de existência da jornada. A Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, a Cinemateca Brasileira, a própria Embrafilme, a Aliança Francesa, a Universidade e, sobretudo, o Instituto Goethe, que é fundamental nessa relação, porque o Goethe ele vira, né, ele como mesmo sendo uma instituição, né, de sociedade civil, ele é lido de uma forma equivocada pela ditadura como um órgão diplomático alemão, e isso é muito importante porque faz com que a repressão ela tenha mais cuidados, digamos assim, para interferir na programação. Isso não significa que não haja interferência. Toda a programação tem que ser mandada para censura, para ser aprovada previamente ou não. Mas existe também algumas astúcias. Eu gosto sempre de contar uma história que é sobre o filme 25, que é um filme de Celso Lucas e José Celso Martínez Corrêa, que é um filme sobre as lutas de independência em Moçambique. E aí, enfim, o filme ele tem cenas, ele está disponível no YouTube, se alguém tiver curiosidade depois de olhar, está em baixa resolução, mas é possível, né? Então, esse ano, inclusive, o filme está fazendo aniversário, estão tendo algumas coisas aí em torno dele. E tem discurso de Samora Machel e todo aquele debate das independências dos países africanos. Só que na hora de montar a ficha para mandar para a censura, Luiz Orlando, que era o responsável por isso, faz uma ficha dizendo que era um filme etnográfico português. Então, como
você tem uma quantidade muito grande de filmes, então eles não assistiam tudo realmente. Quando eles leram lá que era um filme etnográfico português, liberou o filme. E o filme foi exibido. Só que nessa exibição, que foi exibição numa parte aberta, de noite, tal, telão, tinha um censor paisano. E aí o censor vai atrás do filme, só que aí o pessoal da organização divide as latas do filme entre várias pessoas diferentes e somem com o filme e vão reencontrar em outro lugar para mandar o filme embora. Então essas estratégias também estavam ali acontecendo, né? Você tem caminhos para fazer as coisas acontecerem, apesar do desejo autoritário totalitário, ele não vai se consolidar completamente. E aí, tentando chegar no fim, também tem os arquivos, né, e as instituições, as quais eu tive que transitar em torno dessa documentação toda que eu trabalhei, né. A Diretoria de Audiovisual da Fundação Pedro Calmon, que é relacionada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, mais uma vez a Cinemateca Brasileira, a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, as bibliotecas, principalmente o setor de memória da UFBA, né, que é a Universidade Federal, onde está essa parte da documentação, o Instituto Goethe, as bibliotecas digitais das universidades, os repositórios institucionais e os arquivos pessoais. Né? Assim, muito importante essa dimensão também, porque muitas dessas coisas elas estão na casa das pessoas. Então eu encontrei muita coisa na casa de Guido, muita coisa no escritório da jornada, muita coisa na casa dos cineastas que participaram. E isso é uma grande questão quando a gente está lidando com os arquivos de festival, né, e de cineclubismo. Porque muitas vezes depende do empenho das próprias pessoas e das próprias famílias. E aí quando essas pessoas eventualmente morrem, né, porque existe o limite, né, da vida, muitas vezes a gente perde essas coisas, né? Então, para mim, foi muito importante nessa dimensão, por exemplo, ter conhecido o Guido pessoalmente. Então, assim, ele acompanhou o meu crescimento enquanto pessoa, enquanto pesquisadora. Quando eu comecei a mexer com isso, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 42, então, né? É uma vida, né, toda mexendo com isso. Ele morreu em 2017, eu estava no final do doutorado, no meio pro final. Então ele acompanhou tudo, ele me mandava às vezes coisas pelo correio, documentos pelo correio, então cópias de coisa em casa que ele me dava, dizendo assim, você vai saber o que fazer com isso, eu espero que eu esteja sabendo, né, porque vai virando uma responsabilidade pessoal, assim. Os cineastas, né, e as entrevistas também são muito importantes, então eu entrevistei Guido várias vezes, entrevistei os cineastas que participaram, entrevistei várias pessoas. Então, esse lugar também da história oral e da memória, ele é muito importante, embora a gente também tenha que tomar cuidado, porque cineastas são excelentes narradores de si próprios, né? Então, a gente tem que fazer entrevista, mas tem que ter esse lugar também, né, de lidar metodologicamente com ela e não acreditar piamente naquilo que as pessoas estão dizendo. Como de qualquer outro documento, a gente também não acredita, né, completamente. A operação historiográfica está aí para isso. Juro que eu estou tentando... Tranquila. Muy bien, muy bien. E aí, assim, eu tentei também, né, fazer esse desenho rapidíssimo, um esboço do que seria, né, o que eu fiz com tudo que eu encontrei. Então, assim, primeiro desse ponto de vista mesmo, uma análise documental mesmo, assim, daquele tipo bem, digamos assim, caretinha de historiador, bem tradicional, ir lá nos arquivos, pegar o documento, né, primeiro, né, antes das câmeras digitais, fazendo o manuscrito, depois das câmeras digitais, fotografando quem é jovem, né, não encontrou esse momento, já pegou tudo digitalizando, tirando foto, já passando para PDF. Quem vem de antes passou pelo manuscrito e tal, eu passei muito pelo manuscrito também. Então, assim, eu lidei muito com jornais. Os jornais, eles foram muito importantes porque me ajudaram a perceber a dimensão, digamos assim, pro próprio campo cultural da cidade, do estado e do país. Então, eu trabalhei com jornais da Bahia, com jornais de vários estados brasileiros, né? Às vezes com clipping, que também vão ter notícia de outros países, enfim. Com os boletins informativos. Os boletins, eles são um documento muito particular da jornada, eu acho, porque eles eram, assim, fazendo um paralelo, hoje seria aquelas malas diretas de e-mail. Como não existia uma mala direta, os boletins informativos, eles eram datilografados e copiados, e eram enviados para os espaços aos quais se saberiam haveria pessoas interessadas em participar.
né? Então, você tem boletins informativos, a jornada acontecia em setembro, então a partir de julho você tinha boletins informativos que circulavam o Brasil inteiro, né? Eram enviados para os clubes de cinema, para os próprios diretores, para os jornais, enfim, dando notícias da organização da jornada. Esse ano a jornada vai ser editada a tal dia, a programação está sendo pensada assim, estamos pensando em tais convidados, etc. E aí isso vai, né? Tipo, boletins quinzenais até em setembro. Quando chega em setembro que a jornada começa, os boletins são diários. O que significa que você tinha uma equipe ali trabalhando todos os dias, e aí ele rodava dentro do próprio festival. Então, assim, os boletins eles são importantes porque eles ajudam, inclusive, a perceber o que era a ideia para aquela edição e o que realmente se concretizou, né? Porque você vai acompanhando ali a organização, né, do festival. Correspondências, né? E as correspondências são de muitos tipos. São correspondências oficiais, mas são correspondências pessoais e são correspondências, às vezes, muito engraçadas, porque muito dessas coisas elas estão acontecendo dentro das relações de sociabilidade e de amizade. Isso é uma coisa também muito importante. Então, às vezes você pega a carta, aí, sei lá, tá Guido falando com o Cosme Alves Neto na Cinemateca do Mano. Aí começa super sério. Não, gostaria de pedir os filmes, não sei o que. Aí no meio da carta ele diz, ai, como tá as crianças, não sei o que. Vocês vão viajar nas férias. Então, essa dimensão do público e do privado, ela vai se misturando e as correspondências mostram muito isso também, né? Do ponto de vista dessas relações pessoais de solidariedade, como elas são importantes para que os festivais aconteçam. Porque se depender somente... E acho que a universidade continua funcionando assim, né? Para além dos festivais. Porque se depender somente das relações institucionais, tudo fica muito difícil, porque é muito burocrático, os prazos, etc. Então, essa dimensão da proximidade, da pessoalidade, ela também funciona muito para azeitar as coisas, né? Contratos, ofícios, regulamentos, as listas de presença, e aí esses documentos eles estão para o festival, para a jornada, mas eles estão também para o clube de cinema e também para o grupo experimental, né? Fichas de inscrição, os programas, os folhetos, os cartazes. E aí, isso tudo, né, desse ponto de vista da documentação, vai virando um trabalho assim, que é realmente de vida inteira de muitos anos, porque você precisa, tendo as perguntas da pesquisa, observar essa documentação para ir montando, né, essas ideias. Então, primeiro eu estava olhando para tentar entender a estrutura da jornada. Então, meu olhar era esse. Como é que funciona, quem é que está ali, qual é a programação, como é financiado. A coisa mesmo mais básica, né, assim, do que para poder entender quantas edições, tal. Aí depois as coisas elas vão tomando uma outra profundidade, que é buscar entender essa elaboração das relações. E aí quando mexendo nessa documentação toda, eu vou percebendo como a jornada tem a ver com o grupo experimental e o grupo experimental tem a ver com o clube de cinema, e como essas documentações, assim, por exemplo, o Guido vai assinar, você acha o documento que ele está assinando como coordenador da jornada, depois ele está assinando como coordenador do clube de cinema, depois ele está assinando como professor da universidade que ele era. Então, assim, a depender do que fosse necessário movimentar, ele vai assumindo, digamos assim, personalidades diferentes para fazer com que essas coisas acontecessem. E não só ele, como as outras pessoas que trabalhavam ali com ele também, né? Então, por isso que eu estava falando no início, que é muito difícil falar separado, porque as coisas elas estão todas misturadas e a documentação é um indício fundamental disso. Então, quando eu começo a pesquisar a jornada, é que eu vou achando as outras coisas. Então, da iniciação científica para a especialização para o mestrado, eu fiquei na jornada. Só que tinha muita documentação solta sobre o grupo experimental, que era uma coisa, por exemplo, que ninguém tinha escrito antes. Aí, quando eu fui olhar para o grupo experimental, aí eu vejo lá o curso intensivo, eu vejo o clube de cinema. Eu falei, meu Deus, vamos olhar para isso, porque sobre o clube de cinema só tinha sido escrito dos anos 50. Então, toda essa trajetória dos anos 70, ninguém tinha escrito antes, e dos anos 80 ninguém escreveu, né? Então, tentando fazer isso, né? Então vai virando, enfim, tentando convencer os alunos, os bolsistas a fazer o trabalho, porque a gente não consegue, né? Não tem vida para tudo isso. E aí a história oral vai nesse sentido que eu falava aqui, né? Pensando mesmo com uma metodologia que é apropriada das ciências sociais, né?
para entender que a gente vai fazer as entrevistas, vai transcrever, mas você tem ali todo um lugar analítico mesmo, entender também que a memória ela é importante, mas que ela também é alguma coisa muito fugidia, e que aí é importante, né, de toda forma, fazer essas relações, né? Todos esses documentos eles são cotejados, as informações elas são todas analisadas, né, caso a caso, juntas. E aí, por exemplo, não é uma tabela tão legal quanto a de Bianca que é feita no Excel, mas esse foi um dos primeiros modelos de tabela que eu trabalhei. E aqui eu coloquei só um trechinho da programação do Clube de Cinema. Por que fazer essas tabelas foi muito importante para mim? Porque me ajudou a perceber, por exemplo, como eu falava aqui, né, da coisa das cinematografias nacionais e os filmes. E aí o que é que eu vou também entendendo? Como, em momentos diferentes, os filmes vão sendo acionados para programas diferentes. Então, por exemplo, não está aqui, né, porque esse aqui está falando do cinema contemporâneo e dos jovens diretores alemães, mas uma figura como Chaplin, por exemplo, ela é acionada de formas muito diferentes. Então, os filmes de Chaplin vão ser exibidos no Clube de Cinema milhões de vezes. Só que eles vão ser movimentados a partir de lugares diferentes. Dentro do humor, dentro do trabalho, dentro do cinema de sala, enfim, vai variando. E isso vai acontecendo porque porque, de fato, você também tem ali, isso é uma coisa que eu tenho pensado mais ou menos recentemente, uma ideia de história do cinema e de historiografia do cinema brasileiro, do cinema mundial, que vai se criando a partir das programações, porque tanto os cursos quanto o próprio clube, né, como esses espaços formativos, então você tem uma ideia do que é cinema, uma ideia do que é a história do cinema, então os filmes também vão ser mobilizados nesse sentido, então a programação ela vai escrevendo uma espécie de história do cinema, que a gente vai entendendo pela programação. Então, quando a gente, por exemplo, organizar em torno das cinematografias nacionais, está conversando diretamente com o que era a história do cinema e a historiografia nesse momento. Não é? Pensar na importância do documentário também tem esse sentido. Então, essas programações, essas pessoas que estão montando as programações, elas estão muito relacionadas com aquilo que está acontecendo na escrita e no pensamento sobre cinema nesse momento. Então, os festivais, e aí já está para uma pesquisa que eu estou fazendo agora, né? Como que os festivais e as curadorias, elas incidem em forma de pensar e escrever a história do cinema. Então, assim, é uma coisa que fica intrincada. A crítica, a curadoria, a programação e a história do cinema, uma está incidindo sobre a outra. E a gente precisa olhar para isso também. Assim, não é exatamente fácil, mas tem que fazer. E aqui, por fim mesmo, eu estou trazendo alguns dos tipos das documentações que eu trabalhei. Então, Walter da Silveira, que é o cineclubista, né, fundador do Clube de Cinema da Bahia, é esse senhor de terno branco, que está ali junto do refletor. Guido Araújo, enquanto jovem, é esse moço que está acendendo o cigarro ali. E esse que está aqui em pé no cantinho com o cigarro na boca é Nelson Pereira dos Santos, que é, né, o diretor de, entre muitos outros filmes, do Rio 40 Graus, que eu acho que talvez seja, né, assim, um dos mais conhecidos. Aqui, nessa foto, no dentro do círculo, está Walter da Silveira e Guido Araújo em Karlovy Vary, na Tchecoslováquia, no festival. Foi Guido que levou Barra Vento para Karlovy Vary, para ser exibido lá. Então, assim, aí as relações elas vão se desdobrando dentro dessa dinâmica transnacional, por exemplo. E aqui, né, a gente tem, enfim, um infinito de tipos que eu trabalhei, né? Lista, recortes de jornais, e aqui é um negócio muito impressionante que eu encontrei, que é o manual de montagem de Peter Pitzgora, que ele deu aula no curso intensivo de cinema que eu falei, que foi o curso profissionalizante. Ele, para quem não conhece, é um dos principais montadores de Wim Wenders. Ele foi quem montou Asas do Desejo, por exemplo. E ele vai estabelecer uma relação com a Bahia muito grande e vai montar filmes de cineastas baianos também, como, por exemplo, de Fernando Bellens. Então, esse manual de montagem, eu encontrei ele inteiro. Ele foi um livro que ele fez para os estudantes do curso e que não foi publicado. Então, ele está lá, o xerox do livro todo, eu fotografei todo, né, falando de Moviola, essas coisas todas, é um negócio que seria interessante de ser publicado em facsímile em algum momento. Aí aqui tem várias coisas, né? Tem correspondências, por exemplo, essa do Cineclube Teresinense,
é Teresina é a capital do Piauí, que é um outro estado do Nordeste brasileiro. Essa carta tem a ver, por exemplo, com a circulação que eu falei da Dinafilme, né, da distribuidora de filmes. Um programa, né, sobre neorrealismo, cartazes sobre, né, programação, ficha de solicitação de inscrição, o projeto de implantação do grupo, né, do curso experimental, listas de presença, correspondências, cartazes aqui do filme etnográfico. Ainda material sobre a mostra do filme etnográfico, materiais sobre a jornada. Aquilo ali é um adesivo de carro que eu encontrei na Cinemateca do Humano, Rio de Janeiro, que Guido nem sabia, nem lembrava que isso existia. Né? Um adesivo para poder os carros entrarem no estacionamento do Goethe, etc. E na reitoria da UFMA. O programa, o primeiro cartaz, e aqui, né, alguns cartazes e programas dos anos 70. E aí tem uma coisa também que é uma relação com um artista visual que também fez animação, que é Chico Liberato. Ele vai ser o responsável pela criação das artes dos cartazes da jornada até a última edição. Né? E aí é justamente na edição de 79 que surge o tatu, que vira, digamos assim, o animal símbolo da jornada. A tal ponto que todo mundo acha que ele é desde o início, e não é, né? Ele vai aparecer em 79, que é quando a jornada, inclusive, sai da Bahia, vai para Paraíba, que é um outro estado no Nordeste, mas essa é uma outra história. E aqui a gente vê nos cartazes, por exemplo, um olhar também que está muito relacionado à forma como se escreve, se pensa, né, a história do cinema muitas vezes, que é, por exemplo, a gente vê a ideia da película, né, várias vezes aqui, né, aparecendo nos cartazes. E aí também tem uma discussão em torno disso. Aqui relatórios, aqui eu tô falando, né, da regulamentação do mercado de curta-metragem, ficha de inscrição e uma carta do Instituto Nacional de Cinema de Moçambique, que eu falei aqui também. E essa é a foto que eu mais amo de todas, que é uma foto de um debate justamente no auditório do Instituto Goethe, né, que mostra um pouco do calor, né, da coisa, mas mostra também outras coisas pela ausência. A gente está falando de um festival que acontece em Salvador. Salvador é uma das cidades que tem a maior contingente de pessoas negras fora no continente africano, e a gente pode ver aqui nessa foto que talvez a gente tenha 2 pessoas negras nessa foto e que a gente tem 2 mulheres. Né? Então essa foto ela fala desse calor, mas ela fala também de faltas, né, que estão relacionadas como digamos assim, o campo cinematográfico, não diria brasileiro, né, diria geral, tem se organizado ao longo dos anos, embora hoje a gente tenha sentido, né, com os debates sobre cinema de mulheres, cinemas negros, enfim, que isso tem tomado, né, já alguma variação no sentido de melhora. Então, assim, essas são as minhas referências bibliográficas, esse é o meu e-mail. Eu quero agradecer muito, né, pelo convite, pela paciência de vocês de me escutarem essa 1 hora aqui. Obrigada. Se caso alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Muchísimas gracias, Isabel. Si quieren, damos paso a la conversación. No sé si quieres empezar, Bianca. Sí, tengo un par de preguntas. Claro, a ver. Muchas gracias, Vero, por la presentación, Isabel. Me quedo pensando algunos asuntos, te escuchamos, ya te he escuchado y conozco su libro. Es importante decir que las dos, tanto la tesis de maestría como de doctorado, están publicadas en libro. Y también Bel tiene todo un trabajo de curaduría y organización de libros sobre cines negros en Bahía, entonces también, y nos trajo uno que se va a quedar en la Cinemateca, entonces a los que quieran leer después, ahí va a estar. Yo me quedo pensando, escuchándote, Bel, ahora, pensando en esta relación Bahía, Brasil, América Latina, ¿no?
y todo un trabajo historiográfico, sociohistórico, que todavía hay que hacer para entender esa circulación, ¿no? Porque cuando trabajé con MAN en Río y también con MASP en São Paulo, pues muchos de esos ciclos pasaron por ahí también, ¿no? Son esta circulación, y me imagino que lo mismo pasaba en Chile y el mismo debe haber pasado en México, pero que essa historiografia e entender essa história do cine de nossas realidades e desta circulação transnacional todavía está por hacerse, digamos, ¿no? Como que estamos empezando apenas los cachitos, pero que es un campo fundamental para entender también como todas esas resistencias, ¿no? A mí me interesa mucho la circulación de cine, entonces era eso mi esfuerzo en Oman, ¿no? De leer las documentaciones, entender qué ciclos vinieron, cuándo vinieron, ¿no? Pero son los ciclos que fueron a Bahía y por dónde más estuvieron, ¿no? Como es algo que me quedo, que tu presentación me hace otra vez pensar en esta importancia de la historia hecha, entender la historia de la circulación a nivel latinoamericano, ¿no? Quizás en este encuentro. Si quieres dejamos esa que conteste y vamos. Sí, es que eso no es una pregunta, siento, pero si quieres. Só tenía una otra cosa. Sí, pode que a gente fale. Tá, es que es sobre la de filme, ¿no? Que no me había acordado, porque estaba en mi tesis también, pero te escuchando. Eso tiene que ver mucho con los tiempos actuales, ¿no? Y ahí yo me quedo, tiene que ver, no, pero como esa idea de un circuito paralelo que mezcla cineclubes, festivales y gente, amistades, digamos así. Ahí en los 70 en Brasil hace circular los cortometrajes y tiene todo ese esfuerzo en medio de la dictadura, pero que no es muy distinto de lo que pasa, digo, con las cuestiones históricas y geográficas, pero con los esfuerzos de los cineclubes hoy, por ejemplo, redes en México como Sede Cine, ¿no? Esta circulación que va de festivales a cineclubes y ese esfuerzo, ¿no? Todo el tiempo en nuestro continente de hacer circular las películas, ¿no? Que no llegan, que no se distribuyen. Entonces, no sé si es una pregunta también igual, pero son reflexiones que me quedan a partir de tu presentación y muchas gracias, Isabel. Obrigada, Bianca. Enfim, a gente tá conversando há anos, mas é sempre bom, né? Poder conversar mais. Então, essa é uma coisa que eu tenho pensado, assim, e que é, enfim, ter feito também, tá fazendo também apresentações em outros países latino-americanos, na Argentina, no Uruguai, enfim, no Chile, tá aqui agora, também tem me feito prestar mais atenção para isso, né? Porque o Brasil tem um problema de se compreender de forma geral como parte da América Latina, né? Mas é muito curioso porque nos anos 70, pelo menos no cinema, isso estava muito dado. Cineastas sabiam que faziam parte da América Latina e faziam um esforço nesse sentido, né? Então, é por isso que a gente vai encontrando essas coisas na documentação. Mas, assim, do ponto de vista da pesquisa, ainda é muito difícil e a gente está num lugar ainda de experimentar os métodos. Porque a gente depende muito de uma documentação que está extremamente descentralizada num país enorme, né? E que, por exemplo, tem muita coisa na Cinemateca Brasileira e na Cinemateca do MAN, mas, por outro lado, tem muita mais coisa ainda que está nesse lugar dos arquivos pessoais. Então, quando eu penso assim, nesse lugar da experimentação do método, a partir, primeiro, como encontrar, e depois de encontrado, como fazer esses documentos conversarem entre si. Porque eles são, como vocês viram aqui, de ordens muito diferentes, né? Mas, por exemplo, dentro desse universo aqui, porque essa é uma coisa que eu estou começando a fazer, então eu não me ousei assim, a trazer aqui, não é uma coisa ainda consolidada, mas assim, nas mostras paralelas e informativas, por exemplo, tem muito filme latino-americano. E assim, uma coisa que eu estou olhando agora, exatamente para uma fala que eu vou fazer em novembro, que é sobre, por exemplo, os filmes do Camal passando em Salvador em 82. Com o Sérgio Inés lá apresentando os filmes. Fernando Birri foi várias vezes para Salvador participar da jornada. E assim, eu falo sempre pensando na parte da jornada porque é o meu chão mais seguro, né? É o que eu conheço com mais profundidade. Mas essas pessoas estão circulando o tempo inteiro.
E aí as correspondências, tudo isso vai mostrando pra gente. Então, eu acho que esse é um tipo de esforço que é um esforço que tem que ser feito em rede mesmo. Né? Assim, as coisas que eu encontro, com as coisas que você encontra, com as coisas que outras pessoas encontram, e trabalhar mesmo em rede, porque assim a gente vai conseguir fazer esse desenho de uma forma mais aprofundada. Porque fica tudo muito picado, né? Porque todo mundo vai encontrando aonde essa circulação transnacional encontra o seu próprio objeto. E aí, no momento que a gente conseguir colocar isso mais ou menos junto numa mesma mesa, a gente vai percebendo, assim, conversar. Quando, né, encontrei você, Juliana, que a gente começa a conversar e perceber como das nossas pesquisas tem coisas em comum, ilumina de uma outra forma. Né? Assim, as coisas vão tomando um outro desenho. E a questão da Dinafilme, né? Eu fico brincando sempre com os meus alunos e com o pessoal mais jovem quando eu vou apresentar esses trabalhos, que assim, ter essa relação com o conhecimento histórico ela é importante porque ela ajuda que a gente não fique fazendo a mesma coisa, achando que está fazendo uma coisa nova. Porque, por exemplo, se as pessoas jovens que estão hoje buscando, né, manter ou criar esses novos espaços de circulação conhecessem a experiência da Dinafilme, com certeza os erros que a Dinafilme cometeu ajudariam esses jovens a não cometer hoje. Óbvio que a gente não está falando mais, assim, digamos assim, de uma ditadura militar e daquele tipo de restrição. Hoje os desafios são outros, né? Então, por exemplo, sobretudo com o streaming e com essas outras formas de circulação. Mas, assim, pensar nas estratégias coletivas é sempre importante para fazer esse desenho. Então, olhar como no momento em que você não tinha internet, que você não tinha telefone com facilidade, as pessoas conseguiam fazer circular filmes físicos, né, com latas de filme. É uma experiência interessante, né? Porque se era possível fazer isso carregando lata de filme, como é que a gente não consegue fazer isso com os links? Né? Então, por exemplo, a relação entre os festivais e o cineclubismo é fundamental, porque, por exemplo, é a partir da programação da jornada e do Clube Cinema da Bahia que um cineclubista como Luiz Orlando da Silva levava os filmes para as periferias de Salvador. Então, muitos desses filmes, que eram filmes que estavam restritos, digamos assim, a uma elite intelectual, acadêmica, etc., vai ser exibido nos lugares mais distantes do centro da cidade. Assim, nos salões paroquiais das igrejas católicas, nos sindicatos, nos muros das casas das pessoas que se disponibilizavam. E esses filmes vão ter um outro tipo de público que dificilmente teria condições, inclusive financeiras, de se deslocar para o centro para ver os filmes. Porque, para além da dificuldade financeira, também tem esse entendimento dos espaços da cidade. Isso também é importante quando a gente está falando da circulação dos filmes, não é? Porque muitas vezes as pessoas não se deslocam porque elas não se sentem parte daquele espaço onde os filmes vão ser exibidos. Então, como diria Milton Nascimento, o artista tem que ir onde o povo está, né? Então, levar os filmes também acaba sendo parte disso. E o cineclubismo, eu acho que ainda hoje cumpre essa missão que é histórica e que é política mesmo, de fazer essas outras imagens circularem. Né? E aí as escolas, né, também tem um papel interessante nisso, mas que acaba muito dependendo também de um empenho pessoal dos professores, né? Em fazer também esse tipo de programação. Enfim, não é exatamente uma resposta, mas é o que eu consigo elaborar agora pensando nessa trajetória mais geral. Obrigada. ¿Alguna otra pregunta, Antonio? Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Creo que conocer cómo funcionan los circuitos del cine en otro país y en otra época nos ayuda mucho a comprender la situación actual en México por similitud o por contraste, ¿no? Y me llamó mucho la atención, en ese sentido, la alianza que surgió entre el Club Cinema de Bahía y la distribución, ¿no? Cómo se derivó la exhibición también en un proyecto de distribución. Y eso es algo muy distinto a como ocurre en México actualmente, ¿no?
en México hay circuitos, hay colaboraciones y alianzas entre festivales, cineclubes, algunas instancias de gobierno, algunas universidades, pero las distribuidoras de películas, por lo menos hoy en día, en un entorno más capitalista que busca el negocio, las distribuidoras son a veces consideradas como el enemigo o el obstáculo que hay que superar para que las películas realmente se exhiban y lleguen a todo tipo de público. Y entonces me llama mucho la atención pensar en otras formas de distribución más aliadas con acciones culturales y políticas en el contexto de la dictadura, pero es algo que yo no sé, no me imagino posible hoy en día en México, por lo menos. Entonces me gustaría pedirte que ahondaras un poquito más en esa relación. Y también me llamó la atención en el proyecto de formación que también publicaban una revista. Y eso creo que también es algo diferente. Aquí la divulgación no está muy vinculada con la formación o con la investigación, ¿no? Entonces, bueno, esa también me parece una alianza afortunada y creo que son ejemplos de cosas que deberíamos tratar de implementar en México hoy día, ¿no? Aprendiendo del caso de Bahía y digamos, de cómo funcionaban estos circuitos en otras épocas. ¿Puedes entender todo? Bom, essa dimensão, né, primeiro, da aliança dos cineclubistas com a distribuição, ela toma uma dimensão que tem a ver com a Bahia, mas não só com a Bahia. Eu falo da Bahia porque as reuniões aconteciam dentro da jornada e o clube de cinema ele vai ser um dos polos. Mas, por exemplo, pensando no mercado paralelo, a gente tem a participação, por exemplo, dos cineclubes do Rio de Janeiro, de São Paulo, sobretudo, não de São Paulo, da capital, mas também de Campinas, que é uma cidade no interior de São Paulo, mas que é uma cidade grande e tal, e que também tinha um movimento cineclubista muito atuante. Minas Gerais, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, enfim, né, estados espalhados no Brasil. Então, os cineclubistas eles se reúnem, né, em associações, primeiro nas associações regionais, que vão se reportar para uma associação nacional, e é nessa relação que o mercado paralelo surge, e que depois vai derivar na Dinafilme, que é a distribuidora nacional. Então, é um esforço mesmo da categoria, digamos assim, dos cineclubistas, que em grande parte também eram realizadores, sobretudo de curta-metragens, nesse desejo de fazer os filmes circularem. Então, é justamente uma distribuidora que, digamos assim, é um negócio curioso, e aí está a atenção, porque o trabalho da distribuição ele tem uma relação muito capitalista, e a forma do cineclubismo se movimentar ela é muitas vezes anticapitalista. Então, como fazer essas duas coisas que são antitéticas funcionarem juntos? Então, funcionou durante muito tempo, inclusive uma parte do acervo inicial da Dinafilme foi doação da Cinemateca Brasileira, e depois os cineastas passaram também a colocar as suas cópias sob a responsabilidade da distribuidora. E aí se pagava um aluguel, mas muito pouco, né, assim, simbólico, digamos assim, nesse interesse de fazer os filmes circularem. E aí se montava uma programação nacional, que aí, por exemplo, cada filme ficava uma semana, 15 dias em cada lugar, e esse cineclube era responsável por passar para o cineclube seguinte, né? Então aí você tem também as questões com despesa com os deslocamentos dos filmes, que se dava ou por ônibus em geral, ou por avião, mas avião era muito caro, né? Então normalmente essas latas elas iam de ônibus como encomendas. E aí tinha toda uma estratégia de montar pensando que o filme ia viajar tantos dias até chegar na outra cidade. Então era um negócio que às vezes dava certo, às vezes, né, não tão certo, mas existia esse empenho. E também tinha umas coisas muito engraçadas, assim, porque quando você pega as correspondências aí tem as brigas, né? Porque quando as pessoas contam na memória, elas contam como se tivesse sido tudo
incrível, maravilhoso, era só tudo funcionando super bem. Mas, né, quando a gente vai nas outras documentações, então, por exemplo, tem uma carta de Luiz Orlando, né, que era o responsável lá pelo Nordeste, brigando com o pessoal de Teresina porque o filme tinha voltado partido, uma película tinha voltado partida. E aí falando da dificuldade, que as pessoas não tomavam cuidado com os filmes, etc e tal. Então essas questões elas estavam também todas ali colocadas. Mas eu gosto realmente de pensar que que olhar para essas estratégias pode ajudar a gente a pensar em caminhos a partir dos desafios que a gente tem hoje, né? Esse lugar, esse debate com distribuidoras, ele é sempre muito delicado, né? Porque muitas coisas estão envolvidas, mas aí, nesse caso, e hoje a gente também tem uma outra questão nessa relação com os festivais, que é, em alguns festivais, muitas vezes a exigência do ineditismo. Né? Então, também é muito difícil você colocar o seu filme para circular digamos assim, nessa distribuição alternativa antes dos filmes necessariamente passarem pelos festivais. Só que a gente tem hoje uma quantidade muito grande de filmes e por mais que a gente também tenha aumentado a quantidade de festivais, as janelas nunca são suficientes. Então tem muito filme que pode ser interessante, bem feito e tal, mas que não vão conseguir rodar os festivais e aí você fica numa espécie de limbo, né? Porque ainda tem isso, tem festival que só aceita o filme se o filme for feito há 2 anos até aquela data. Então essas questões todas essas delicadezas, elas precisam ser olhadas, né? Para pensar nessas outras estratégias. E a outra questão era sobre a coisa das publicações. Isso também vai de um lugar que é muito dessa montagem das estratégias, né? De quem é que vai estar relacionado. Por exemplo, aqui, mais uma vez, o Goethe é fundamental. Porque é o Goethe, e a partir, principalmente da figura de Roland Schaffner, que foi diretor do Goethe Institute na Bahia em 2 ocasiões, e aí nesses anos 70, é quem vai viabilizar muitas coisas do ponto de vista mesmo financeiro para que essa movimentação relacionada tanto à jornada quanto aos cineclubes aconteça. Sobretudo, a sede do clube de cinema vai durante alguns anos funcionar dentro do Instituto Goethe. E a sede local da Dinafilme também. E dentro disso tem uma outra curiosidade. A Cinemateca do Instituto Goethe no Brasil, durante muitos anos, funcionou em Salvador. E é por dentro dessa relação que os filmes do novo cinema alemão chegam no Brasil. E isso é uma pesquisa que não foi feita. Chegava pela Bahia. E isso é uma pesquisa que nunca foi feita. E é muito engraçado porque aí tem todas as brigas bairristas brasileiras, né? E aí as pessoas ficam dizendo, porque os baianos querem ser os primeiros em tudo. Não se trata disso nesse caso. A documentação aponta. É só uma observação, né? Então, assim, nesse sentido, Antônio, essa relação com o Goethe ela é muito importante. E ela é importante pensando na Bahia, mas também pensando no Rio, São Paulo, Minas e Porto Alegre, que eram as sedes do Goethe nesses anos 70 no Brasil. Então, o Goethe ele é um grande aliado do cinema brasileiro nesse momento e das artes de uma forma geral, teatro, música, enfim. Você pega os jornais e pega as programações, muita coisa tem a ver com o Goethe. E aí, por exemplo, no caso que eu mostrei aqui, né, do manual de montagem de Príncipe agora, tem a ver com isso também. Né, porque o curso ele foi feito nas dependências do Goethe, ele tinha o apoio do Goethe, da Dinafilme, do Clube de Cinema. Então, todas essas forças elas estavam mobilizadas em torno disso. Então, sempre as relações elas estão nesse lugar, né, do que é do institucional e do que é pessoal. E o Goethe era, digamos assim, esse lugar de catalisação, de confluência. Não sei se te respondo, mas... Sim. Gracias. Adelante, Damaris. Te vi con él. Adriana. Hola, muchas gracias por la presentación, me parece súper interesante. Algo que me pareció también como interesante y a lo mejor también haciendo una comparación en cuanto a México, aquí la Escuela Nacional Cinematográfica de la UNAM
surge o tiene muchos de sus antecedentes a partir del trabajo cineclubista, ¿no? Me preguntaba si en este mismo caso no, este Cineclub de Bahía y todo lo que fue haciendo también se profesionalizó en esta Universidad Federal, o ya lo había en la universidad, o con el tiempo ya se generó una licenciatura o una escuela, más allá, porque vi que empezaron a hacer cursos y todo esto del cine. Y en su caso también, sí, también este mismo trabajo de los cineclubs fueron profesionalizando o generando ahora sí que más y más tanto o licenciaturas o de una forma, por así decirlo, más profesional, no que los otros no lo sean como tal, sino ya directamente de licenciaturas o escuelas como tal de cine. Gracias. É interessante essa relação da UNAM com o cineclubismo, eu não sabia, enfim. Eu fiquei interessada nisso. No caso, né, que eu apresento aqui, tem uma relação, sim, e vem a partir, sobretudo, dessas duas figuras que eu falei, né, do Guido e do Walter da Silveira. Então, o curso experimental ele é uma atividade extensionista dentro da universidade, só que, a princípio, ela não gera imediatamente uma graduação, uma licenciatura. Demora assim, um tempo grande dentro da universidade para que, dentro desta universidade, a Universidade Federal, se crie um curso de cinema, mas há um curso de comunicação social, e nesse curso de comunicação social, que é de jornalismo, vão se criando cadeiras de cinema. Então, por exemplo, o Guido, que era o cineclubista e que é o criador da jornada, ele vai ser o primeiro professor dessas cadeiras de cinema. Então, não se cria, no caso da UFBA, diretamente um curso de cinema, mas se criam as cadeiras de cinema dentro do curso de comunicação social. E só muito depois, no caso da Bahia, nos anos 2000, você tem o primeiro curso em uma universidade particular, e nos anos 2015, nas universidades públicas, outras. Na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, que é uma outra cidade, e na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que é em Vitória da Conquista, que é uma outra cidade no interior do estado. E, curiosamente, só agora que está se organizando o curso de cinema da Universidade Federal. É uma coisa estranha, eu acho. Mas essa profissionalização ela vai se dando sob outras formas. Muitas pessoas que participaram dessas atividades, elas vão de fato para o mercado cinematográfico como cineastas, como pesquisadores, como produtores. Então, quando você pega a lista, eu fui descobrindo isso aos poucos, né? Vendo aquelas pessoas ali com 20, 22, 18 anos, e que são pessoas que eu conheci quando eu tinha 18 anos, e essas pessoas já tinham 50, 60, trabalhando no cinema. Então, essa profissionalização ela vai ficando capilarizada, embora a universidade não tenha assumido para si, né, essa tarefa, digamos assim. E mesmo com Walter da Silveira e Guido apontando isso durante muitos anos. São aí também as questões políticas da própria universidade. Nesse momento, por conta da ditadura, também tem as reformas universitárias. Tudo isso vai incidindo. Aí nos anos 90, né, na saída da ditadura, que foi muito complexa, aí você também, isso atinge as universidades. Depois você tem todo o modelo neoliberal com o Collor, que quer desmontar as universidades públicas. Então, todas essas coisas que estão para além do campo do cinema, elas também vão interferindo na maneira como a universidade vai tentando sobreviver às intempéries do que é a vida política brasileira, assim, que não é exatamente fácil. Muy bien. María Paz. Ahí, ¿se escucha? Sí. Bien, primero gracias por la presentación. Es además muy bonito ver cómo necesitas tantos años de investigación para el nivel de profundidad al que llega y como que muestra la riqueza
un pequeño evento y lo múltiple y complejo que se transforma cuando tratamos de hablar entre el evento y el contexto cultural. Eso como primera cosa. Pero mi pregunta es muy específica. Es un comentario específico y una pregunta específica, que es justamente sobre el Goethe Institute. Porque justo estoy trabajando en eso en Chile, entonces estoy alucinando. Hermoso. Y bueno, un poco como tomando el comentario de Bianca del estudio transnacional en América Latina, y el estudio de la circulación en América Latina, como estas instituciones internacionales con otras políticas y otras agendas propias de sus propias naciones, también se transforman en unos agentes fundamentales para la circulación en América Latina, del cine, en este caso alemán, ¿no? O sea, de hecho, cuando mostraste la programación de los 70, juro que eran casi las mismas películas en Chile también. Entonces, parte de la emoción tiene que ver con que muchas eran similares y otras no. Y la pregunta siempre a mí me surge con el no. ¿Cuáles no se pudieron mostrar en algún lugar? ¿Por qué razones? Es decir, ¿cómo hay una negociación entre la intención de la institución y lo que sucede realmente en ese contexto local? Y aquí viene una pregunta, más una teórica y una práctica. La teórica, es que tú mencionaste que algunas películas se le permitía más al Goethe por ser no sé si lo entendí bien, o que yo estoy proyectando por el caso chileno también, que el Goethe durante la dictadura, también en los 70s, sí podía mostrar ciertas películas que no se podría mostrar en otras partes, porque era el Goethe. Y eso tenía que ver, en el caso chileno, no sé si es en el caso también brasileño, con que la posición de la política alemana no era pro-izquierdas hasta los 70s, sino que lo contrario, después se transforma en otra cosa. Esa es una pregunta. Y la otra es una práctica, que es como, ¿dónde encontraste los archivos para ir trabajando sobre el Goethe en Salvador? ¿Y cómo trabajaste con esos archivos? Perdão por lo específico, pero me estoy emocionada. É maravilhoso quando isso acontece. É um encontro das pesquisas. Então, sobre essa questão da programação do Goethe, é parecido. Né? De fato, muitos filmes que eram exibidos no Goethe, não só os filmes alemães, mas os filmes dentro dessa programação geral do festival, tinham a ver com essa interpretação equivocada do serviço da censura. Né? Porque eles entendiam o Goethe como esse lugar, como se fosse diplomático alemão. Né? Mas é uma diplomacia cultural, não, digamos assim, não governamental. Né? Então isso criava esse cuidado maior, assim, e que o festival e as atividades culturais se aproveitavam disso. Né? Todo mundo sabe, tanto que, assim, que na memória das pessoas o Goethe aparece, de uma forma geral, como um lugar de respiro, né? Daquela atmosfera tão opressiva. Mas, assim, tem uma coisa muito curiosa, que é a figura de Roland Schaffner. Porque ele chega no Brasil para o Rio de Janeiro e depois é que ele vai para Salvador. E em Salvador ele vai, digamos assim, se aprofundar na relação com a cidade, e aí, inclusive, ele vai ser punido, digamos assim, pelo Goethe por conta das coisas que ele fazia em Salvador. Porque ele permitia uma série de coisas à revelia da direção em Munique. Só que, obviamente, isso não ficava escondido porque, né, os governos estão ali conversando. Então ele é repreendido várias vezes, ignora as repreensões várias vezes, e por fim ele é tirado de Salvador e é mandado para a Índia. Então, né, nesse contexto, digamos assim, isso funcionou para ele como uma punição pela desobediência. Porque o que se dizia era que a programação do Goethe em Salvador, ela obedecia mais os interesses baianos do que os interesses alemães. Então tinha essa relação aí, né? Enfim, que tem a ver também muito com a personalidade do próprio diretor, né? Para fazer esse tipo de mediação. Enfim, da ordem prática de encontrar os arquivos, é muito difícil, porque assim, eles não... O discurso oficial é que esses arquivos não existem, né? Não existe arquivo do Goethe em Salvador, não existe. Então assim, o que eu achei, por exemplo,
Os cartazes que eu achei no Goethe, eu achei por acaso, porque algum funcionário guardou em cima do armário. Assim, tipo, os milagres da pesquisa. E as outras coisas que eu encontrei todas nos arquivos da jornada. Eram materiais do Goethe, folhetos, cartazes, essas coisas que eu mostrei aqui, mas eles não estavam no Goethe. Como esse material ele era datilografado e muitas vezes xerocado, e eles eram feitos em muitas quantidades, porque eram programas, essas coisas todas, então tem muito, sobrou muita coisa. Então nessas sobras de coisas, Guido, né, no impulso, né, do auto-arquivamento, digamos assim, levou as coisas. Então uma parte dessas coisas ficou no setor de cinema da UFBA, que foi desmontado, né? E ele funcionava dentro da faculdade de comunicação, onde tem o curso de comunicação social. Por volta de 2012, 13 por aí, esse setor foi desmontado e toda essa documentação, que é gigantesca, foi mandada para o setor de memória, que é dentro da biblioteca central da universidade. E que é uma questão institucional, porque o setor de memória, ele na verdade ele é uma biblioteca, ele não é um arquivo. Então isso gera um problemão, porque bibliotecários e arquivistas pensam o mundo de formas bem diferentes. E aí essa documentação está numa sala completamente desorganizada e eu trabalhei lá, né? Primeiro no setor de cinema, e quando isso foi trasladado, eu estava, enfim, né, nessa coisa da pesquisa, então eu fui trabalhar lá. Então aquela ordem que eu tinha pensado quando estava no setor de cinema desapareceu, eu tive que fazer uma outra ordem, né? Aí isso assim, é ruim, é péssimo, porque demora muito, né, para você fazer, descobrir as coisas, achar, não sei o que e tal. Mas por outro lado é bom, porque ela lhe dá uma possibilidade da imaginação da pesquisa e da imaginação histórica funcionar. Porque o arquivo ele já tem uma ordem dada pelos arquivistas e que funciona dentro da lógica, né, dos tipos, a documentação, etc. Um lugar que não é um arquivo, né, que é esse ajuntamento de documentos completamente desorganizado, quem cria a ordem sou eu. Então, assim, isso me permite fazer alguns tipos de relação que seria mais difícil fazer num arquivo organizado. Mas isso toma um tempo fabuloso, assim, e cria situações do tipo, quando eu estava escrevendo a tese, na qualificação, que é a primeira etapa, né, da pesquisa, eu tinha montado um sumário a partir de uma hipótese. Qualifiquei com essa hipótese. Só que na continuidade da pesquisa, eu encontrei um documento que desmontou completamente tudo que eu tinha feito até ali. Então eu tive que refazer um trecho enorme da pesquisa, porque eu encontrei um documento que mudou tudo. Então, por exemplo, isso está tudo publicado, etc. Mas eu vou continuar a pesquisa. Pode ser que eu encontre alguma coisa que desmonte tudo que eu falei até aqui. Eu não sei. Mas é do risco da pesquisa, né? E é isso, assim. Então, tudo que eu encontrei não foi no Goethe. Foi nesse arquivo, né? Nessa documentação toda que eu tenho trabalhado há muitos anos e que, inclusive, a bibliotecária lá do setor cinema fala: só você vem mexer nessas coisas. E quando eles precisam de algum material, assim, eles ligam pra mim. Você viu tal coisa em tal lugar? Eu acho que tá tal. Só que recentemente eles mudaram de novo as estantes, então eu já perdi de novo a ordem. Quando eu voltar agora atrás da documentação de São Inês, eu vou ter que começar tudo de novo. É tipo, é Sísifo, assim, empurrando a pedra todos os dias. A ver, yo te quiero preguntar, bueno, muchas gracias. Sí. Desde luego, bueno, tiene muchas dimensiones tu investigación, pero más allá de que no lo hubieras desarrollado, tú enmarcas tu trabajo, lo introduces hablando de las transformaciones de la cultura cinematográfica de Bahía en los años 70. Yo te quisiera hacer dos preguntas. Una es, ¿qué entiendes por cultura cinematográfica? O sea, de alguna manera nos vas trazando las transformaciones de un conjunto de agentes, la manera en la que se articularon las películas que
que se proyectaron, las negociaciones que hay detrás de toda esta interrelación entre festivales y universidades y cineclubes, pero quisiera un poco ver hasta dónde tú estás mirando y sobre todo a partir de que nos hablas de las transformaciones de los públicos, nos dices cambia el perfil, se distribuyen ya no solamente en ciertos espacios, sino se abren a escuelas, a muros de vecinos, se abren a iglesias. ¿Tú pudiste rastrear los públicos? O sea, ¿de qué manera, qué impacto, más allá de la historia de estas políticas públicas de distinto nivel, a quiénes llegaban, qué impacto tuvieron, en qué medida podríamos pensar en culturas cinematográficas en plural, no solamente en los especialistas, sino en otros públicos? ¿Qué impacto tuvo en Bahía, tuvieron en Bahía estos movimientos? Y perdón si te estoy jalando, pero de alguna manera es el contexto de muchos de los que estamos acá, que pensamos todos estos fenómenos desde otro lugar. Bom, vou tentar. Ó, pensando na questão dos públicos, assim, o que eu encontro, né, pensando nos anos 70, é muito difícil rastrear público, porque depende muito de um tipo de documentação que às vezes os próprios festivais e os cineclubistas não criam muito essa documentação, né? Acho que é uma preocupação muito voltada para os filmes e para a possibilidade de que os filmes circulem e existam. Mas, por exemplo, eu encontro... tem eu achei um relatório... Nisso os relatórios ajudam muito. Eu encontrei relatórios que vão falando sobre essa questão dos públicos. Por exemplo, eu encontrei um relatório com fichas falando da participação, por exemplo, de estudantes secundaristas, né, do ensino médio. E aí eles têm lá uma estatística que foi eles que fizeram. Eu não tenho como, digamos assim, conferir, né, se aquilo realmente foi o que aconteceu, mas eles vão fazendo uma estatística de participação e aí vai mostrando que num determinado momento a participação de alunos secundaristas aumenta significativamente. Aí, na minha hipótese, isso tem a ver com o aumento das escolas públicas nessa região central da cidade, que é onde o festival e o cineclube tinham grande parte das sessões. E nessa mudança de perfil que eu também falo de que dos anos 50 para os anos 70, né, de como o cineclube ele vai virando uma atividade de jovens. E diferentemente dos anos 50, que era essa atividade de, digamos assim, senhores responsáveis, profissionais liberais no seu momento de lazer. Me parece que isso tem uma relação que ela não é estritamente do cinema. Ela tem a ver, de forma mais geral, como a ideia de diversão, de lazer, de cultura, ela vai também se transformando nesse momento, né? E como vai se surgindo ali uma ideia de cultura jovem, de juventude, né? E é um momento também que isso está acontecendo. Então, me parece que isso tem a ver também, né? Para além do próprio cinema, me parece que essa é uma movimentação mais ampla dentro do campo da cultura, né? Dessa ideia, por exemplo, do que você define do que é cultura jovem, né? Que era inclusive um dos temas ali do momento. Então, o cinema ele vira um desses lugares, né? Dessa ideia de uma cultura de juventude. Eu acho que isso acaba tendo relação. Mas assim, por exemplo, sobre esses impactos de uma forma mais ampliada, eu percebo isso também, mas eu nunca consigo ter números específicos, ter esse impacto muito delineado, porque essa não era uma discussão nesse momento, inclusive, assim, das políticas públicas no Estado, né? Olhando para esses públicos como essa potencialidade. Então, o que eu encontro são esses relatos dessas exibições fora do centro, né? E como isso vai impactar pessoas que não são os públicos habituais de frequentadores de sala de cinema. Mas, por exemplo, nos anos, acho que 62, existiu uma iniciativa que Walter da Silveira estava envolvido, né, com a Prefeitura de Salvador, para se criar circuitos alternativos de exibição nas periferias.
Aí eu encontrei um projeto disso, mas eu não encontrei nada que comprovasse que esse projeto realmente foi colocado em prática. Existiu o projeto, mas eu não encontro nada que comprove que isso de fato aconteceu. Então, o que eu consigo inferir é que essa era uma preocupação, mas eu não posso lhe dizer com certeza que isso tenha virado uma demanda prática, né? Que eles tiveram braços suficientes para fazer tudo isso. Então, assim, o meu olhar para os públicos nesse sentido ele é muito parcial, porque o que eu encontro também na documentação é muito parcial. Eu não consigo ter essa profundidade. Porque quem está trabalhando, por exemplo, com festivais contemporâneos, que continuam acontecendo, que você tem a possibilidade de fazer a etnografia, de visitar, de conversar com as pessoas. E no meu caso, eu dependo muito da memória das pessoas que ainda estão vivas, né, falando sobre as suas experiências em torno disso. Então, assim, todo mundo aponta muito para essa dimensão intergeracional, porque é o momento em que você tem, sobretudo a partir da relação com super-oitistas, além das pessoas, do público, digamos assim, as pessoas que estão indo para assistir, as pessoas que estão realizando, e tem uma interseção entre isso. Muitas das pessoas que iam assistir, em algum momento, experimentaram fazer filmes. Uma parte dessas pessoas que experimentavam fazer filmes, de fato, se tornaram cineastas, outras não, ficaram ali na experiência, né? Então, isso está entrecruzado, mas não sei se eu te respondo de uma forma satisfatória, porque é isso, a documentação não me permite ter esse olhar mais aprofundado em relação ao público, né? Porque tanto o clube quanto a jornada, eles estavam muito preocupados em fazer os filmes chegarem. Então, o que eu encontro nos jornais, né? Assim, sessões cheias, pessoas brigando porque o ingresso terminou e tal, mas quantos ingressos eram? Não sei. Quantas pessoas eram? Não sei. Qual o tamanho das salas? Que seriam coisas importantes para fazer essa mediação. Essas informações eu não tenho. Assim, infelizmente, né? Esto que decías de las listas. Las listas de asistencia, ¿en qué consistían? Me daba mucha curiosidad. Então, as listas elas estavam muito mais relacionadas ao clube de cinema do que ao festival. Então, nas listas, você tem as listas, por exemplo, das pessoas que frequentavam os cursos. E aí as listas eram importantes porque os cursos geravam certificados depois. Então, aí você seguia a frequência, né, das pessoas. E também as fichas de filiação. Eu encontrei muitas fichas de filiação do Cineclube. Então, assim, tipo, eu achei uma pasta que tinha mais de 100 fichas de filiação. E aí, cruzando com as listas, muitas vezes você encontrava os filiados fazendo os cursos também. Mas também tem gente que não era filiada do clube e que também fazia o curso. Então, assim, é um universo muito difuso para mim. E que eu, assim, é isso, eu sempre muito tateando, assim, eu não tenho nada profundamente consistente para falar sobre os públicos, né? Porque eu acho que, inclusive, isso tem uma coisa que tem a ver também com a forma de se pensar. Eu lembrei agora de um texto de Jean-Claude Bernardet, quando ele vai falando no Historiografia Clássica do Cinema Brasileiro, sobre a forma como o cinema brasileiro narra a si próprio, né? Que sempre você tem a preocupação com os cineastas, né? Então, o cinema brasileiro ele é sempre contado a partir dos primeiros filmes e não das exibições. Então, acho que isso gera um enviesamento de olhar para todo mundo que vai fazendo parte ali do campo. Porque aí, em grande parte, está todo mundo olhando justamente para essa dimensão e menos, por exemplo, né, pensando nas exibições, o público está ali, né? E no caso de grande parte da escrita do cinema brasileiro, sempre se pensando a partir dos diretores e dos filmes. Então, eu, assim, que é uma hipótese agora, no calor do momento, acho que isso vai criando uma forma de olhar, né? E que acho que muitas vezes a gente nem percebe que está afiliado a isso. Talvez seja uma questão historiográfica mesmo, para se pensar. E sobre a questão das culturas cinematográficas, que eu acho que faz muito sentido pensar no plural, porque são muitas formas diferentes de acesso aos filmes e muitas formas de aproximação.
Eu penso em cultura cinematográfica nesse momento, porque quando eu olho para essa relação entre o clube, o grupo experimental e a jornada, eu percebo que existe ali um empenho de um grupo de pessoas em fazer com que determinadas informações, determinadas revistas, textos, filmes circulem e criem uma espécie de interesse comum ou de uma massa crítica em torno de ideias sobre cinema que vão mobilizar essas pessoas para elas fazerem coisas. Só que, por exemplo, faz sentido falar em culturas porque eu estou olhando para esse grupo. Mas, em paralelo, a gente tinha outras pessoas também atuando nesse mesmo momento e que não necessariamente todo mundo se conhecia, porque a cidade não era, nesse momento, né, uma cidade enorme, né, mas as pessoas elas se conheciam, mas não necessariamente estavam todas trabalhando juntas. Então, por exemplo, quando se pensa no Super 8, a gente tem um núcleo, digamos assim, do cinema experimental super-oitista que estava muito vinculado à jornada, mas a gente também tinha um outro grupo que chamava Grupo Assim, que era o Grupo Baiano de Cinema, que fazia cinema Super 8, mas que usava os parâmetros do cinema clássico para fazer cinema em Super 8. Era um negócio super engraçado, porque com todas as dificuldades e as singularidades do cinema Super 8, os caras estavam fazendo tipo narrativa clássica dentro do cinema super 8ista. E aí você tem uma tensão entre esses dois grupos. Mas também algumas pessoas conseguem colaborar entre si. Porque quando você pega as fichas técnicas dos filmes, tem tipo pessoas que eram do experimental, trabalhando com esses do cinema clássico, do Super 8. Enfim, tinham as brigas, mas também tinham as alianças. Então, eu percebo essa ideia da cultura cinematográfica porque, de fato, vai se formando um ambiente no qual essas pessoas estão pensando e discutindo sobre cinema e que vai reverberar não só em Salvador, mas para o interior do estado. Porque o que eu consegui mapear, por exemplo, a partir da trajetória de algumas pessoas. Uma pessoa em específico, um cineasta que chama Robinson Roberto, que é um nome engraçadíssimo, que parece inclusive que é um nome artístico, mas é o nome dele, Robinson Roberto. Ele era, nesse momento, bancário em Jequié, que é uma cidade que está a 6 a 8 horas de Salvador. É um estado enorme, assim, né, dentro de um país que já é enorme. Então, a gente encontra nas correspondências muitas pessoas do interior querendo informações para criar os clubes de cinema nas suas cidades. Então, essa relação ela vai ultrapassando Salvador e ela, de fato, vai se tornando, né, com as dificuldades e tudo, uma dimensão que é estadual, pensando nessa experiência, por exemplo, cineclubista e dos festivais, porque a jornada também vai fazer edições no interior do estado. Então tem um esforço, digamos assim, de ampliação desse pensamento sobre cinema que aqui eu estou pensando dentro da Bahia, mas que ele vai escalonando Nordeste, por exemplo, a produção super-oitista de Pernambuco, que é tipo o terceiro estado, se a gente for subindo aqui pelo litoral, ela tem a ver com a jornada de cinema. Então, assim, você vai criando um tipo de articulações que são nacionais e depois latino-americanas e depois terceiro-mundistas dentro dessa relação. Então, por exemplo, pensar a própria ideia de um terceiro cinema também vai tá conversando com isso. Então, enfim, eu estou aqui abrindo 1 milhão de janelas, mas é por isso que eu penso nessa dimensão das culturas cinematográficas. Muchas gracias. Muito obrigada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, creo que ha sido una sesión riquísima. Muchísimas gracias. Eu que agradeço a vocês pela atenção, pelo convite.